Olá, meu querido aluno da capital, do interior e de todo o Brasil. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui com mais uma aula de matemática. Bom, e qual é o nosso tema de hoje? De olho na tela. Aula de número 18, o eixo grandezas e medidas. Conteúdo: medidas de temperatura e tempo, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos e conversão entre elas. Qual é a habilidade? Reconhecer unidades de medida de comprimento, metro, centímetro, decímetro, massa, capacidade, temperatura, tempo, dias, horas, minutos e conversão entre elas. Muito bem, então vamos lá que agora é hora de estudar. Muito bem, então a nossa aula de hoje vai começar onde? Aqui no deserto. E por que, professor, nesse deserto quente? Bom, é porque nós vamos começar falando sobre temperaturas. E aqui no deserto as temperaturas são altas. Como assim, professor? Bom, vamos olhar aqui agora o nosso termômetro. Muito bem, e quanto é que está medindo aí no nosso termômetro? 50 graus Celsius. Eu estou aqui no calorão por vocês, para mostrar como é que são as temperaturas altas. Então, professor, nessas regiões de deserto, as temperaturas são elevadas. E como é que eu fico sabendo disso? Olhando no termômetro. Veja o nosso termômetro, 50 graus, ou seja, está muito quente aqui. Mas o termômetro não serve apenas para marcar temperaturas altas, elevadas. Ele serve também para temperaturas mais baixas. Bom, de olho na tela para nós vermos o conceito de temperatura. Para expressar medidas de temperatura, podemos utilizar como unidade de medida o grau Celsius, cujo símbolo é esse que você está vendo aí na telinha, tá? O grau seguido da letra C. Muito bem. E qual é o aparelho que nós usamos para fazer a medição de temperatura? É o termômetro, tá certo? É o que nós utilizamos para ver a temperatura no deserto. Muito bem, meu querido aluno. E para onde vamos agora? Bom, vamos agora observar essa região montanhosa em que estamos. Bom, está muito frio aqui, mesmo protegido ainda estou com bastante frio, está nevando. E por que eu estou aqui passando frio? Para mostrar para vocês que a temperatura também pode ser usada para medir o quê? Variações baixas. Como assim, professor? Variações baixas de temperatura, temperaturas baixas, eu ouço falar, mas não entendo bem. É quando você está em regiões como essa, regiões frias, onde você tem que se proteger bastante, tá certo? Então, vamos ver o seguinte, de olho aqui no termômetro. Bom, o que nosso termômetro está marcando? Uma temperatura muito baixa, na verdade, ou seja, está muito frio aqui. E o termômetro serve também para isso, ele vai fazer a medição tanto de temperaturas elevadas, onde nós estávamos no deserto, como essas regiões onde nós estamos aqui. Eu não vou aguentar ficar muito tempo aqui, então, para entender melhor, o termômetro pode ser usado para medir essas temperaturas mais frias? Sim, professor. E elas são importantes também na ciência, para quem mora nessas regiões, na aviação. É muito importante saber medir essas temperaturas. De olho na tela. O termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura. Aqui comigo. O termômetro ele é usado justamente para isso. Você quando quer medir temperaturas altas, quando nós estávamos no deserto, ou temperaturas muito frias, quando estávamos nas montanhas. E esse aparelho, o termômetro, é onde você vai ter o quê? A marcação da temperatura, Se é 50 graus, 40 graus, 30 graus. De olho na tela. Temperatura no nosso cotidiano. Bom, eu vou começar o seguinte. A Simone vai viajar para a Bahia. Antes de viajar, ela consultou a previsão do tempo para saber qual o melhor dia para ir à praia. Aqui comigo. Bom, você já deve ter visto em jornais quando se tem a previsão do tempo. Como o nome já diz, previsão do tempo. Então, existem institutos de meteorologia que fazem esse estudo e passam, e nós vemos sempre no jornal. Bom, no caso da Simone, ela quer ir para a praia. Qual é o melhor dia para ela poder ir para a praia? Bom, de olho na tela, vamos ver a previsão do tempo. Bom, a previsão do tempo para a Simone diz o seguinte. Bom, no domingo, a temperatura mínima é 20 graus e a máxima é 24 graus Celsius.
Então, podemos observar o quê? Que nós temos sol com nuvens. Na segunda, a mínima é 18 graus Celsius e a máxima é 22. O que quer dizer mínima e máxima, professor? Que a temperatura mínima prevista é 18 e a máxima que esse local vai ter nesse dia é 22. E o que nós temos para esse dia? Bom, nós podemos observar que para esse dia nós temos o quê? Nuvens com previsão de chuva. Na terça-feira, a temperatura mínima é 20 graus Celsius e a máxima é 24. Bom, o sol até aparece, mas ainda temos nuvens. Ainda não é um bom dia para a Simone ir para a praia. Vamos observar na quarta-feira. A quarta-feira, sim, a mínima é 25. Olha a máxima, 36 graus. Qual é a previsão? É a previsão de sol. Bom, com previsão de sol, então a Simone pode ir para onde? Para a praia. Qual é o melhor dia para a Simone ir para a praia? Na quarta-feira. E por que na quarta, professor? Porque a previsão do tempo está dizendo que a mínima é 25, máxima é 36. E o que nós temos previsto para esse dia? Sol, bastante sol. Aqui comigo. Bom, nós vimos aí como é que funciona a previsão do tempo. Mas no nosso dia a dia, nós também temos que trabalhar com a questão do tempo. Como assim o tempo, professor? Bom, nós temos que trabalhar com as horas, com os minutos, com os segundos, com dias, semanas, meses, anos. Isso se torna importante no nosso cotidiano, a questão de saber medir o tempo e saber fazer a conversão do tempo. De olho na tela. As unidades de medida de tempo. Bom, quais são as unidades de medida de tempo? Nós temos o segundo, o minuto e a hora. Bom, nós também temos o dia, a semana, o mês. Também nós temos o ano, a década e o século. Bom, para começar, nós temos que entender o seguinte, que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, tá certo? Essas são, assim, as principais medidas que nós vamos começar a trabalhar. A questão do relógio. Nosso querido relógio aí, principalmente o de ponteiro. Aqui comigo. Então, nós vamos começar aí com a questão dos minutos, das horas e dos segundos, tá certo? Vamos relembrar, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Vamos a um probleminha para entender melhor, de olho na tela. Para ir de uma cidade A para a cidade B, o motorista de um automóvel levou 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Está aqui no problema, não estou inventando nada. Quantos minutos durou essa viagem? Bom, eu quero saber tudo em minutos, como diz o problema. Bom, nós acabamos de aprender o seguinte, que 1 hora é o equivalente a quanto? 60 minutos. Ou seja, essa primeira 1 hora aqui vale 60 minutos. E eu já tinha quantos? 15 minutos no meu problema. Eu tinha 1 hora e 15 minutos. Então, eu vou somar esses 60 com mais esses 15. Muito bem. Então, 6 mais 1, 7, não é verdade? 0 mais 5, 5. Então, nós temos aí o quê? 75 minutos. Então, vimos aí no problema que o quê? Somamos 60 minutos com 15 minutos. Qual é o total? 75 minutos. Ou seja, esse trajeto, o motorista gastou 75 minutos no total. Aqui comigo. Bom, vamos ao nosso segundo problema, que também trabalha com conversão de tempo. Nesse primeiro, nós fizemos a conversão de quê? Que 1 hora é igual a 60 minutos. Vamos ao nosso segundo problema. Maria demorou 2 minutos e 25 segundos para chegar à padaria. Quantos segundos demorou esse trajeto? Bom, então aqui já deixei a Maria meio que desenhada, tá certo? Olha como a Maria ficou bonita. E aqui está a padaria, tá ok? Bom, esse trajeto entre a Maria e a padaria demorou 2 minutos e 25 segundos. O que eu quero saber? Quantos segundos demorou esse trajeto? Bom, temos que aplicar o seguinte.
nós sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Tudo bem. Quantos minutos eu tenho? 2 minutos. Então, eu tenho 60 segundos mais 60 segundos. Isso porque eu tenho 2 minutos. Então, 6 mais 6, 12. Só que nos minutos, eu tenho um total de quanto? 120 segundos. Mas no problema, eu já tinha quanto? 25 segundos. Então, eu vou somar 120 segundos mais 25 segundos. 0 mais 5, 5. 2 mais 2, 4. Baixa 1. Qual o total de segundos? 145 segundos. Ou seja, esse trajeto da Maria demorou um total de 145 segundos. Aqui comigo. Bom, nesse problema aí da Maria, nós tivemos que fazer o quê? A conversão de minutos em segundos. Nós temos que entender o seguinte: 1 minuto é o equivalente a 60 segundos. Mas também nós temos outras medidas de tempo. De olho na tela. Bom, nós temos o seguinte, nós temos a hora, o dia e a semana. Bom, um dia tem o equivalente a 24 horas. E uma semana tem o equivalente a 7 dias. Professor, tem semana com menos de 7 dias? Não. Às vezes a gente ouve o adulto falando, a semana teve menos dias, teve mais dias, mas não é nesse sentido. Uma semana sempre tem 7 dias, tá certo? Aqui comigo. Bom, quando se trabalha com dias, semanas, meses, anos, nós geralmente fazemos uso do quê? Do calendário. Como assim o calendário, professor? De olho na tela. Bom, nós temos o seguinte. Olha aqui nosso calendário do mês de setembro de 2020. Vamos verificar o que nós acabamos de aprender. Uma semana tem 7 dias, correto? Sim. Olha aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vamos fazer a contagem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 dias na semana, tá certo? 7 dias é o equivalente a uma semana. Comprovamos isso aqui com o nosso calendário. Aqui comigo. Então, nós vimos aí que uma semana tem 7 dias. Mas, professor, nós também temos o mês, o ano, certo? Vamos verificar o seguinte. Um mês tem equivalente a quanto? 30 dias. Mas, professor, tem mês com 28, com 29? Bom, na matemática a gente usa uma padronização. Então, qual é a padronização? Que o mês, o equivalente dele é 30 dias, tá certo? Então, vamos só verificar o seguinte, essas medidas com bastante calma. De olho aqui na tela comigo. Tá certo? Então, utilizamos aqui o calendário, vamos só verificar o seguinte. Vamos lá com bastante calma para a gente entender. Vamos começar com a hora. Bom, uma hora eu sei que é equivalente a quanto? 60 minutos. Muito bem. Mas também nós temos o minuto. 1 minuto é o equivalente a 60 segundos, tá certo? Professor, nós também temos a semana. Muito bem. Uma semana tem o equivalente a quanto? 7 dias, tá certo? Um dia, professor. Um dia tem o equivalente a 24 horas, tá certo? E aí, quando você chega em horas, você volta para essa medida aqui de cima. Olha aí, ó. Nós voltamos a ver isso aqui. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Tudo isso aqui está relacionado, tá certo? Por exemplo, se eu pedisse para você me dizer quantas horas tem 2 dias, né? Quantas horas tem 2 dias? Bom, se um dia tem 24 horas e eu quero 2 dias, então eu teria que fazer o quê? Somar 24 mais 24. E 24 mais 24 é igual a quanto? 48 horas. Ou seja, 2 dias tem o equivalente a 48 horas. Então, você tem que gravar essas medidas aqui, ó, de tempo. Todas essas medidas aqui, eu estou trabalhando a questão do tempo.
Aqui comigo. Então, nós vimos o seguinte, que tudo em relação ao tempo está conectado. Horas, minutos, segundos, dias, semanas. O que você tem que fazer? Tomar muito cuidado na hora de fazer o quê? As conversões, tá certo? Na hora de converter essas medidas, você tem que fazer com bastante calma e observando da menor para a maior. Por exemplo, se eu tenho hora, minuto e segundo, qual é a menor? Segundo. Então, vou começar. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos, tá certo? Muito bem. Chegou a hora de exercitar. Maria estava querendo ir à praia em um dia ensolarado. Para isso, viu a previsão do tempo na televisão. De acordo com a previsão de temperatura, qual o melhor dia para Maria ir à praia? E aí você tem a previsão do tempo. Letra A, segunda-feira. Letra B, terça-feira. Letra C, quarta-feira. Ou letra D, quinta-feira. Exercitando o número 2. Pedro terminou sua tarefa de casa em 1 hora e 20 minutos. Qual foi o total de minutos gastos por Pedro para terminar sua tarefa? Letra A, 80 minutos. Letra B, 60 minutos. Letra C, 40 minutos. Ou letra D, 20 minutos. Exercitando o número 3. Quantos dias tem 3 semanas? Letra A, 7 dias. Letra B, 14 dias. Letra C, 21 dias. Ou letra D, 28 dias. Bom, vou deixar o exercitando aí para vocês. Façam as contas direitinho. Daqui a pouco nós retornamos com a resolução.
Muito bem, conseguiram resolver os problemas? Ficaram com dúvida? Então, chegou a hora, vamos resolver de um por um e tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos ao primeiro problema. Maria estava querendo ir à praia em dia ensolarado. Para isso, viu a previsão do tempo na televisão. De acordo com a previsão de temperatura, qual o melhor dia para Maria ir à praia? Bom, vamos observar a previsão do tempo. Então, chegou aqui a previsão do tempo, né? Vamos lá. Agora vocês todos vão aprender a ler previsão do tempo, tá certo? E o que que diz essa previsão de temperatura aqui? Diz o seguinte, vamos observar na segunda. Na segunda, a mínima de temperatura é 20 graus Celsius, a máxima é 24. E qual é a previsão? O sol aparece, mas aparece o quê? Com nuvens. Bom, ainda não é um bom dia para ir à praia, até que o sol aparece, mas com nuvens. Vamos olhar a terça-feira. Na terça-feira, a temperatura mínima é 18 graus Celsius, a máxima é 22, ou seja, não vai ser muito quente. E nós temos o quê? Nuvens com chuva. Também não é um bom dia para ir para a praia, correto? Na quarta, a temperatura mínima é 25 graus Celsius, a máxima é 35, até que é uma boa temperatura. Mas qual é a previsão aqui? O sol aparece com nuvens. Vamos observar na quinta-feira. A mínima é 20 graus Celsius. Olha a máxima, 36 graus. O sol aparece sem nuvens. Então é um bom dia quinta-feira. Olha aí, ó, não temos previsão de nuvens com chuva, não é verdade? Então o melhor dia aí para Maria e a praia é quanto? Na quinta-feira, onde o sol aparece. Aqui comigo. Bom, nesse primeiro problema nós usamos o quê? A previsão de temperatura. Vimos que o melhor dia para Maria e a praia é na quinta. E por quê? Porque o sol aparece sem nuvens. Então, quando você observar agora o jornal, preste atenção na temperatura, na previsão, para você saber a mínima, a máxima, se é com nuvens de chuva, se é só com sol. Isso é interessante. Vamos usar o nosso exercitando número 2. Bom, Pedro terminou sua tarefa de casa em 1h20. Qual o total de minutos gastos por Pedro para terminar sua tarefa? Bom, ele quer o total de minutos, ou seja, ele quer tudo em minutos. E o que que eu tenho? 1h20, tá certo? Então vamos lá, vamos observar o seguinte. Nós temos 1h20. Vamos aplicar a lei da conversão, tá certo? O que que nós sabemos? Que 1 hora é o equivalente a quanto? 60 minutos. Então, essa 1 hora eu já sei que é 60 minutos. Só que eu já tinha mais quanto? 20 minutos. Então, vamos somar. 60 mais 20. 6 mais 2, 8. Qual é o total? 80 minutos. Muito bem. Ou seja, quanto foi que ele gastou para terminar a tarefa dele? 80 minutos, que é o equivalente a 1 hora, que é 60 minutos, somados com 20. Muito bem. Terceiro problema. Quantos dias tem 3 semanas? Aqui comigo. Nesse terceiro problema, veja bem, ele quer saber quantos dias tem 3 semanas. Nós temos que lembrar das conversões. Quais são as medidas aí? Bom, nós sabemos o seguinte, que uma semana tem quantos dias? 7 dias. Lembra disso? Uma semana tem 7 dias. Então, vamos lá. Bom, nós sabemos o seguinte, que uma semana tem o equivalente a 7 dias. Bom, se uma semana tem 7 dias, quantos dias tem 3 semanas? Bom, se são 3 semanas, olha aí, uma semana, 3 semanas. Então, nós temos 7 dias, mais 7 dias, mais 7 dias. Ou seja, nós temos 7 mais 7, 14. 14 com mais 7, 21 dias. Muito bem. Qual é a resposta? A letra C. Aqui comigo. Então, nós vimos o seguinte, que se uma semana tem 7 dias, 3 semanas, então, terá quanto? 21 dias.
Muito bem. Então vamos lá, chegou a hora do nosso resumo do conteúdo. Muito bem. Vamos verificar o seguinte. Na aula de hoje nós vimos que para medir as temperaturas nós utilizamos o que aparelho? Utilizamos o nosso termômetro. Muito bem. E ele serve para medir tanto temperaturas altas, né, no calor, como nós estamos aqui no deserto, quanto temperaturas frias. De olho na tela. Para expressar as medidas de temperatura, usamos o grau Celsius. E as medidas de tempo, quem são? Segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, década e século. Aqui comigo. Bom, nós vimos o seguinte, que quando se trabalha com tempo, você tem que prestar atenção nessas medidas, né? Hora, minuto, dia, semana, mês, tá certo? E que elas possuem o quê? Conversões a serem olhadas com bastante cuidado. Essas conversões trabalham o quê? Com essas medidas. Quais são essas pequenas conversões que nós temos que saber? De olho na tela. Bom, 1 minuto, nós vimos na aula de hoje que é o equivalente a quanto? 60 segundos. E 1 hora é o equivalente a 60 minutos. Assim como um dia tem 24 horas e uma semana tem o equivalente a quanto? A 7 dias. Aqui comigo. Bom, nós vimos que para fazer essa conversão nós temos que usar essas medidas, né? 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, uma semana tem 7 dias, um dia tem 24 horas e tudo isso tem que ser observado na hora de resolver os problemas, tá certo? Muito bem, vamos então agora às nossas considerações finais. Bom, na aula de hoje nós falamos de temperatura inicialmente. Começamos no deserto, falando sobre as temperaturas altas, na verdade, 50 graus. Estamos aqui agora na região onde neva o tempo todo, falando sobre temperaturas baixas. E qual é o aparelho que é usado para falar sobre essas temperaturas? O termômetro. O termômetro é usado para medir as temperaturas. E como é que é feita essa medição? Com a utilização do grau Celsius. No Brasil, especialmente, nós utilizamos o grau Celsius. Professor, existem outras medidas de temperatura? Existe o Fahrenheit, existe o Kelvin, que é muito usado na química. Mas no Brasil nós usamos o quê? Grau Celsius. E aí nós vimos essa variação de temperatura, tá certo? Vimos também na aula de hoje a questão do tempo. Como assim o tempo, professor? Vimos horas, minutos, segundos, dias, semana, mês. Só para lembrar, 1 hora tem quanto? 60 minutos. 1 minuto tem quanto? 60 segundos. Um dia tem 24 horas, tá certo? Você tem que gravar bem essas medidas de tempo para poder resolver os problemas. Acompanhe a previsão de tempo nos jornais locais. Isso é interessante, você vai conseguir observar a temperatura mínima, a temperatura máxima. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos até a próxima.